Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Menorar. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, para a rádio e TV Menorar. Nesse momento, nosso quinto ao vivo, sexto ano, para a honra e glória do Senhor, desde 2009, trazendo muitas notícias e novidades. Imagina-se que 6 anos atrás, né, nós tínhamos 20 menos 6, 14, é isso? 14 mais 6, 20. Glória! Esse é o cálculo. Conosco participando hoje, um jovem irmão que na época, quando começou esse nosso bate-papo, tinha 14 anos de idade. E ele acompanhou o início desse nosso quinto ao vivo, nos bastidores, acompanhando as entrevistas, acompanhando esse início de caminhada da Rádio Menorar. E um dia, né, talvez tenha passado na cabeça dele que ele estivesse aqui, vai compartilhar com você, meu querido, amado irmão, ouvinte, telespectador, que tem estado conosco já fazendo história na Igreja de São Jesus, perseverando na doutrina dos apóstolos, né, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Glória a Deus, aleluia. Né? Porque é assim que o Senhor espera que cada um de nós esteja, né, firmes na rocha, perseverando dia a dia. Né? Eu glorifico a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã, que está aí firme. E eu sei das vitórias que o Senhor tem te dado aí na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, durante esses anos todos em que nós temos estado juntos nas quintas-feiras, durante todo esse período, né, na Igreja do Senhor Jesus, nos encontros, enfim, nessa obra maravilhosa que o Senhor Jesus levantou aqui na terra, através aí desse ministério iluminado Menorar, que possibilita, né, que arranja, através da sua televisão, através desses veículos aí à disposição, nós estamos em comunhão. Só glorificando ao Rei Jesus mesmo. E eu glorifico a Deus porque são muitos testemunhos, as pessoas têm conversado conosco durante esses anos todos, de que Deus tem feito maravilhas. Eu sei de irmãos que têm acompanhado, não perdem os programas, né, têm acompanhado e têm tido resultados de várias cidades, vários estados, alô todos os estados do Brasil, alô todas as cidades, né? Os irmãos sabem, né? Os irmãos me conhecem, quem não me conhece me acha bem estranho, mas quem me conhece sabe, né, que eu sou bem simples, bem assim como eu sou, e eu verdadeiro. E então eu glorifico a Deus porque os irmãos que já me conhecem, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, eu glorifico a Deus porque sabem que eu, de verdade, estou desejando, né, tudo de bom, para que Deus venha estar prosperando verdadeiramente, né, a todos, em todos os lugares, para que essa obra abençoada de Deus se expanda, esse evangelho pleno do reino esteja sendo propagado em todos os lugares desse planeta, em nome de Jesus. Que juntos nós todos, né, fazemos a diferença, com certeza. E nesse nosso bate-papo edificante, mais a prova aí hoje, né, do poderio desse nosso Rei Jesus, né, que um jovem aí de 14 anos, quando começou todo esse movimento desse quinto ao vivo, da rádio, desse programa que foi assim, do jeito que Deus quis, que se iniciou por fé, está aí hoje participando desse programa, nosso irmão Ernesto Mendes de Vargas Filho, aqui de Barueri, São Paulo. Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos os ouvintes, que Deus abençoe a todos. E realmente é muito edificante poder participar desse programa, mas muito edificante mesmo é ouvi-lo, porque realmente eu fui muito edificado com todas as vezes que pude acompanhar o Quinto ao Vivo e todos os outros programas do canal da TV Menorar, porque esses testemunhos que os irmãos nos trazem, eles são vivos, né? A gente vê a eficácia do poder do Senhor quando nós participamos dos testemunhos dos irmãos. Então, realmente é muito edificante. Eu glorifico ao Senhor por essa ferramenta que Ele nos deu hoje de edificação, porque realmente ela restaura, ela nos edifica. E saúdo a todos os irmãos. E nesse nosso início de bate-papo, então, convidar os irmãos a estarem uma palavra que está no livro de Atos, que o Senhor nos trouxe inicialmente. Como sempre, nós oramos, entregamos, louvamos antes.
E abrimos a palavra, pedimos aí para o Senhor uma direção, né, para trazer uma edificação aí para o corpo, né, que nós sem o Rei nada somos, né. Por mais roubadores, né, em todas as áreas que sejamos, né, inclusive da glória de Deus, sem Ele nós não fazemos nada, né. Então, o Senhor nos dirige, né, uma palavra que está em Atos 5, no versículo 17. Convidar os irmãos a estarem fazendo uma oração leitura. Amém? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos. E os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vida com V maiúsculo. Amém? Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Amém? Então eu creio assim que grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fará o Senhor por nós. Amém? E pegando essa ponta aqui, meu irmão, do id, né? Levar, né? Se apresentar, né? Perante as coisas desse mundo, perante o mundo, perante a sociedade, perante a juventude, perante os amigos, né? Levando as palavras desta vida, né? Como é que foi isso para ti no começo? Realmente no início assim foi bem atribulado, né? Porque eu era bem novo e conhecendo essa verdade a gente percebe que não existe uma realidade melhor nesse mundo hoje. Não tem nada nem a ser comparado do que a verdade do Senhor, do que a maravilha que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Então, quando eu tinha 14 anos, eu tinha euforia, né, de passar isso para as pessoas, e com 15, com 16 e com 17, a mesma coisa. Então, mas era uma euforia do sanguíneo, né? E com muito pouca sabedoria, com muito pouco conhecimento. Vejo hoje que com pouquíssima consagração, né? Mas eu me maravilhava com aquela verdade. Então, não foi muito fácil, porque Deus teve que trabalhar muito em mim. Teve que me puxar o freio de mão, teve que me ensinar a me consagrar, me dar amor pela consagração, pelo material. Então, aí sim que eu fui percebendo que seria com mansidão e não com força nem com violência, né? E assim o Senhor fez grandes coisas na minha família, na vida do meu pai, dos meus parentes, dos meus amigos que estavam próximos, mas quando eu parei de tentar do meu jeito, quando eu permiti que o Senhor fizesse conforme a vontade dele, no tempo dele, como fala em Eclesiastes 3, né? Que há tempo para todas as coisas, todos os propósitos debaixo do céu. Então foi quando o Senhor realmente tocou no meu coração e falou que seria desta maneira que as coisas começaram a fluir. E hoje eu glorifico o Senhor pela obra que Ele fez e vem fazendo na minha vida, na minha família, com os meus amigos. Amém? Vejo que o irmão está um pouco tímido, né? Então, para nós dar uma quebrada nesse gelo, né? Eu gostaria de abrir os irmãos em Provérbios.
Eu glorifico a Deus porque nesses anos todos, né, que nós temos vivido, né, na igreja do Senhor Jesus, nós temos visto que Deus, né, tem feito a sua obra. Amém? E é claro que quando nós nos colocamos, né, à disposição do Senhor, é evidentemente que é Ele que vai fazer, né, os arranjos. E não há assim exatamente uma regra, né, e uma forma exata, engessada para todos iguais. Então cada caso, cada vida é de uma forma, né, e é tremendo isso, porque Deus sabe como fazer na vida de cada um, porque cada um é de um jeito, de um temperamento, é de uma singularidade, né, ímpar mesmo, né? Só o Senhor mesmo para nos fazer e para nos entender e para nos cuidar. E é tremendo isso. O irmão compartilhava sobre a questão de temperamento e Deus sabe como nos cuidar e nos levar no limite. Por isso que o fardo nunca é maior, né, do que se pode suportar. Mas aqui em Provérbios 27 é tremendo, né? Tremendo esse capítulo todo. E tem aqui no versículo 11: Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Amém? Amém. Então a gente vê o cuidado, né, que o Senhor tem conosco, o carinho, o que o Senhor espera que cada um de nós venha estar fazendo, amém? E nós vemos hoje que dentro desses anos todos, né, dentro desse processo todo aqui, né, desse próprio 27 de Provérbios, a gente vê um pouco mais à frente que no 21, né, já é um pouco duro, porque já fala da provação, né? Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Amém? E se nós voltar no 11, Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Sê sábio. E hoje, se nós pararmos um pouco, né, o que nós devemos clamar é por sabedoria, né? Porque o Senhor nos dê essa sabedoria, amém? E compartilhe isso, meu irmão, porque para quem está conectando agora, então nós estamos aqui, nosso quinto ao vivo, 6º ano, nosso bate-papo edificante para todo o planeta. Nosso irmão Ernesto Mendes de Vargas Filho, nascido na cidade de Torres, Rio Grande do Sul, 20 anos. Ele que já é pai de família, já é casado, 20 anos, que conheceu a obra de São Jesus aos 13, que tem acompanhado, né, o desenvolvimento da obra de Deus na vida de outros irmãos, inclusive da sua família, podendo compartilhar hoje aqui conosco. E é tremendo isso porque nós tivemos a oportunidade de conviver um tempo junto. Então você que não está sabendo, né, é uma bênção, né, nós poder saber que hoje ferro se afia com ferro. Amém? Porque esse é o crescimento que o Senhor dá na nossa vida, né? As provas vêm, né, mas o Senhor é que dá, né, todo o azeite necessário, o óleo necessário,
que dá o crescimento. E a prova disso é nós estar aqui hoje. Estou fazendo toda essa volta aí, porque nós, para quem não sabe, temos uma relação de parentesco. O Ernesto é meu enteado e eu sou o padrasto dele. Amém? Então, uma relação de padrasto e enteado não é fácil, né? E talvez você não tenha ou nunca vai ter. Ou nem queira ter, né? Mas é uma coisa que Deus proporcionou para a minha vida. Amém. Né? E quando você é padrasto, você consequentemente, eu sou pai, já sou padrasto. Aí se eu sou pai, eu sou padrasto. No caso dele já tem uma filha, eu já sou vodrasto. Porque é de tabela, porque daí já começa a aumentar os agregados. A família começa a crescer, e sem falar que nós somos tudo irmão, né? Porque a família em Cristo já é mega, né? Então, a gente vê assim que só Jesus para poder edificar um corpo, só Jesus para poder edificar uma família, né? Então, quando eu te coloco assim, meu irmão, nessa questão do início lá, né? Eu me recordo lá em Gravataí, quando nós morávamos lá, né? E não era fácil, né? Eu comecei lá com uns grupos lá em seguida, lá que eu conheci Jesus. O senhor já me deu um cargo lá de tocar à frente lá e eu aceitei. E eu não tinha mais o que fazer da minha vida, né? Sabe? Então eu me atirei de cabeça mesmo, graças a Deus, nessa obra. E eu queria que tu contasse um pouquinho dessa fase, porque tu, como jovem, deve ter visto diferente, né? O que eu não vi, talvez. Amém? Amém. Nesse início, lá em Gravataí, foi bem chocante mesmo, foi maravilhoso, mas eu conheci o Cleider antes dele estar no Senhor, né? Eu fui morar com eles lá em Gravataí quando eu tinha 13 para 14 anos. E eu conheci ele no mundo, trabalhando com vendas, né, acelerado. E realmente, quando as coisas começaram a ficar um pouco com mais dificuldades para nós, que a Marininha estava vindo, né, a situação os irmãos creio que conhecem, foi apertando, o Cleider começou a participar de um grupo familiar na casa do tio dele, né, no qual ele foi 1, 2, e na terceira vez parecia que ele tinha se jogado. Então aquilo foi realmente bem chocante, assim, porque a gente estranhou, não era uma coisa natural dele, né, buscar uma ajuda assim, sobrenatural. Então eu comecei a perceber, né, a mudança nele. Eu comecei a ver assim, com o passar do tempo, das semanas e dos meses, que tinha alguma coisa diferente. Porque ele estava mudando, né? E eu falo isso para os irmãos para exaltar o nome do Senhor, porque realmente essa mudança que houve nele era uma coisa sem explicação. Não tinha como um homem assim querer mudar de uma hora para outra. Mas eu via que existia um negar-se, sabe? Porque eu estava numa fase bem rebelde, né? Eu tinha essa idade de 13 para 14. Então eu via a paciência dele aumentando, até quando acontecia alguma adversidade dentro de casa, com ele, ou comigo, ou com a minha mãe. Eu via que a atitude dele era diferente. Ele queria ter atitude diferente e ele se negava para isso. Aquilo me chamou atenção. Aquilo, para mim, foi uma coisa assim que me mostrou que tinha alguma coisa diferente, né? Quando eu comecei a participar com ele dos grupos familiares, né? Então, esse período realmente foi muito marcante para mim, porque, mais uma vez eu falo para os irmãos que o testemunho, ele vale muito. O testemunho, ele realmente choca, porque a gente vê que existe eficácia quando se é praticado aquilo que a gente aprende na palavra, no manual. Então, esse período foi um período que para a nossa família assim, foi bem tremendo, porque logo no início a gente teve uma notícia bem forte, né?
no qual o Kleider, ele pegou aquela gripe A, H1N1, lá no Rio Grande do Sul. Nós morávamos em Gravataí. E o caso se agravou dele, né, de uma gripe para uma suspeita até de pneumonia para H1N1. Então ele foi ser tratado lá no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. E aí, nesse período, eu e a minha mãe e a minha irmã, a gente passou a ficar esse período em Porto Alegre, para ficar mais próximo dele. E foi um momento assim que eu confesso aos irmãos que foi a vez que eu me lembro assim de, pela primeira vez na minha vida, eu ter clamado ao Senhor por alguma coisa. E realmente foi um período bem difícil, mas eu nunca tinha feito uma oração para o Senhor assim, de coração, para que fosse feita a vontade dele. Nunca. Nem orado pelas minhas vontades, porque até então eu não acreditava que existisse esse poder. Mesmo vendo esse testemunho, assim, não tinha convicção no meu coração de que realmente podia ser eficaz nesse mundo, nesse cotidiano que a gente vive hoje. Porque a gente aprende desde pequeno que a ciência, né, que os médicos e a ciência, só que naquele momento em que eu confesso aos irmãos e exponho aos irmãos o meu clamor, foi porque os médicos e a ciência que a gente confiava abandonaram. Os médicos e a ciência ligaram para minha mãe às 4 horas da manhã e falaram que ela tinha que se preparar, que ela tinha que se preparar para qualquer coisa, né? E daí a minha mãe ficou nervosa e eles ainda falaram para piorar um pouquinho que existia 5% de chance dele ficar vivo. Então aquela notícia para mim foi uma bomba, porque eu pensava na minha irmã, eu pensava nessa família, né? E eu fui ao joelho, me lembro assim, num quarto de hóspedes que eu fui ao joelho e disse pro Senhor: Senhor, mas se tu existe mesmo, então tu não pode permitir que isso aconteça. Porque ele tá fazendo tudo isso por ti, ele tá querendo trabalhar por ti, ele quer edificar a tua obra, ele me ensina que eu tenho que te amar. Ele te ama. Então tu não pode permitir que isso aconteça na vida dele. E eu entrego a vida dele nas tuas mãos. Eu lembro assim que eu já tinha essa revelação do Senhor, que eu não podia pedir pela minha vontade, mas que eu tinha que entregar para o Senhor para que o melhor acontecesse. Então foi o que eu fiz, e não só eu, mas muitos membros do corpo, eu me recordo. E para honra e glória do Senhor, eu sei que ele está vivo hoje. E eu sei que é pro Senhor, porque não é para agradar homens. Até porque nem Cristo conseguiu agradar a todos, né? Então dificilmente ele vai conseguir, nem eu e nem ninguém que tente. Mas eu vejo hoje assim a obra do Senhor na vida dele. É um testemunho para mim, né? Eu não exalto o nome dele, nem glorifico, porque ele me ensinou de que a honra e glória é sempre do Senhor. Então, irmãos, realmente foi muito edificante para mim esse período. E foi um momento em que eu me aproximei do Senhor. E eu descobri que Ele existe e que Ele quer o melhor para a nossa vida sempre. Basta apenas a gente entregar nas mãos dEle e verdadeiramente confiar. E assim a obra foi acontecendo na minha vida também. Quando eu saí de Gravataí e fui morar em Florianópolis. Que daí lá eu fui morar com meu pai. E até foi um período assim que eu não queria ter saído de Gravataí. Mas era uma direção do Senhor e Deus já tinha falado no meu coração. E eu retive um pouco para ir, mas quando eu obedeci e fui a Florianópolis morar com meu pai, e até então com a minha avó, que depois saiu de lá, grandes coisas aconteceram lá. Foi lá que eu casei com a minha esposa, a Rafaela. Foi lá que a minha filha nasceu, a Sara. E o meu pai, até então, ele não tinha nem acabado o 2º grau. E quando eu fui para morar lá com ele estava no 2º grau, né? No 2º ano do 2º grau, justamente o ano que eu fui estudar lá e morar lá. Exatamente. Então eu passei a estudar à noite, lá em Florianópolis, e à noite o meu pai podia estudar comigo. Então ele voltou para a escola e fez o 2º e o 3º ano comigo lá em Florianópolis, e nós nos formamos juntos. Então aí a gente já vê como que é a direção do Senhor, né? Ele tem tudo pronto, tudo preparado, basta a gente obedecer, né?
E fora isso, grandes obras aconteceram lá. Grandes coisas assim na minha família, pegando o meu pai, a minha avó, o meu tio, minha tia, que moravam lá, pegando a família da minha esposa, o meu sogro, a minha sogra e os avós dela, porque como eu tinha essa realidade claríssima no meu coração, eu queria passar para eles. E quando o Senhor me deu um chamado forte lá para voltar a congregar, para voltar a fitar os olhos nas coisas dele, porque a perdição ela é muito fácil, né? As tentações elas vêm e a nossa carne ela é fraca. O espírito está pronto, mas a carne ela enfraquece, né? Então, quando o Senhor me deu um chamado e disse agora, eu fui bem afoito, assim, eu levantava cedo, eu pegava ônibus, ia no culto, né? E enquanto recebia muitas críticas por isso, né? Por ser um fanático, um lunático, muitos xingamentos eu recebia até da parte da minha família e da família da minha esposa. Quando o Senhor me falava para perseverar, o Senhor me falava que eu tinha que expressar o Cristo, que esse testemunho que me edificou, esse testemunho que me resgatou, é a mesma coisa que poderia fazer uma obra na vida dessas pessoas. E foi tremendo para mim por ser muito novo e todos eles terem mais experiência de vida, eles terem já autoridade, já terem famílias, né? Então, foi tremendo, mas o Senhor prevaleceu, porque quando eu recebia críticas do meu pai, do meu sogro, dos avós da minha esposa, todas as pessoas que eu amava muito, que eu convivia, Deus me mandou eu ter amor, eu expressar o Cristo e não gerar contenda, né? E falo isso para os irmãos porque eu sei que é uma dificuldade hoje da igreja, assim, quando se depara com alguém que quer bater de frente, né? Que quer sentar na mesa para discutir palavra, né? A gente sabe que isso não gera nada, isso só faz nós servirmos ao inimigo. É o que ele quer e o que o Senhor não quer que a gente faça, né? Então, quando o Senhor me mostrou essa realidade, eu mudei minha atitude. Eu parei de sentar na mesa para discutir e comecei a sentar na mesa para orar e ouvir e me humilhar e deixar ele se exaltar, né? E aí sim a obra aconteceu. E hoje eu glorifico ao Senhor porque o meu pai ele aceitou e recebeu o batismo, né? Os meus sogros eles estão com um grupo familiar na casa deles. Os avós da Rafaela eles estão hoje também com um grupo familiar e já estão ativos na obra do Senhor. E eu vejo que tudo isso era um propósito divino que o Senhor tinha, né? Mas a gente tem que sempre glorificar o Senhor e entregar toda a honra e toda a glória a Ele, porque é Ele que opera todas as coisas. Amém. Amém, glória a Deus. E é tremendo, né? Porque aqui em Provérbios 27 diz, né? Agora no versículo 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Vamos de novo? Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Amém? Vamos 18. O que trata da figueira comerá do seu fruto. E o que cuida do seu Senhor será honrado. Amém? Então, nós vemos assim que Deus fez, né, grandes coisas e está fazendo, né? Então, nós, nesses anos aí, né, que nós estamos buscando o Senhor, muitas experiências, né? E muitas vezes nós tivemos muitas conversas, né, maduras, que até nós se entendíamos, os outros não nos entendiam, né? Porque teve aquele momento lá depois da gripe A do hospital, né? Imagina, depois daquele clamor teu todo, né? Que com certeza o Senhor atendeu, graças a Deus estou aqui. Ufa, né? O Senhor me livrou das trevas exteriores, porque existe, eu vi que tem trevas exteriores. E o Senhor me deu uma chance de voltar aqui para essa bênção que é a graça. Isso aqui é uma maravilha. Às vezes o irmão acha que eu sou animado demais, né? Por qualquer outra coisa, não é porque eu vi trevas exteriores, é só por isso. Então, eu quero dizer para você assim que nós, né, irmãos, que
estamos perseverando, né, todos, ouvintes, telespectadores, cada vez mais devemos focar, né, na sã doutrina, no partir do pão, na comunhão, porque no momento em que nós saímos, nos desviamos, perdemos um pouco dessa linha, um pouco do foco, nós somos atacados. Por quê? Porque o Senhor é muito elevado. O pensamento dele não é o nosso pensamento. Então você está na linha, você está na unção, e você precisa estar num processo constante de consagração muito grande, muito alto, muito forte, muito constante, para você saber que você está no Senhor. Para você não duvidar. Porque se você não está nesse processo, você vai achar que aquilo que é do Senhor não é do Senhor. E você só vai achar isso porque você está se consagrando pouco. Quando na verdade aquilo ali era do Senhor. E na verdade você está querendo depender para o outro lado, por falta de fé, por falta de consagração, e você está arrazoando já algo e está indo para a carne e não está vendo que está indo para a carne. Por falta de consagração, por falta de comunhão, por falta do partir do pão, por falta de Atos 2,42. Amém? Não é fácil. Eu estou compartilhando isso que é muito sério, é muito sutil. Né? Eu creio que alguns irmãos estão pegando bem, né, o que eu estou compartilhando. Porque naquele momento em que Deus tirou do meu coração que tu tinha que ir embora, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Me chamaram até de louco, que eu fiquei com sequela do coma. Eu fiquei com sequela, que eu fiquei em coma 20 dias induzido. Foi a droga do coma. Né? E que eu tinha que respeitar, porque eu podia estar com algum problema psiquiátrico. Né? Então você vai ser taxado de louco. Por obedecer ao Senhor, sim. Né? E vão ser os dentro da sua casa. Vai ser a sua esposa, vai ser a sua mãe, vai ser seu pai, vai ser a sua família, os primeiros, né, que vão bater de frente com você. Aqueles que tinham que orar, interceder, os primeiros que tinham que se levantar a seu favor vão ser os contras. Depois, lá na frente, que Deus te quebrar primeiro, te fazer virar pó e poeira, aí eles voltam. Aí começa a fazer o caldinho para fazer um vaso. E a gente tem que entender que é assim mesmo. E quantas situações acontecem hoje na vida da igreja, nas nossas vidas, que estamos à frente da expansão de algo de Deus na terra e sofremos tanto. Né? E sabe por quê? Porque as pessoas olham tanto para o lado e olham pouco para dentro. Né? Mas nós temos que olhar para nós e deixar de lado o que os outros pensam. Esse é o nosso desafio. Já sabendo de tudo isso, não importa. Né? Eu falo e não estou amargurado, mas se fosse por isso, desde o começo eu nunca tive condições nem de apresentar esse programa, nem de ser pregador, nem de nada. Né? Ser pastor, evangelista, nada. Mas Deus também, Deus é que faz, Deus é que levanta, Deus é que prepara, Deus é que conduz, o Espírito está pronto, Deus é que quebranta. E às vezes Deus coloca a gente para quebrar os outros mesmo. Então, por que eu vou interferir nas coisas do Senhor, se Deus está fazendo? Agora eu não vou porque eu acho que os outros não querem, porque eu acho que os outros não querem, mas o que Deus quer? Se Deus quer assim, vai ser assim. E eu glorifico a Deus que essa igreja é de Jesus. Eu digo que essa igreja é de Jesus. Eu digo assim, ó, homens têm pensamentos. Eu tenho pensamentos. O irmão Sérgio tem pensamentos. O irmão Ernesto tem pensamentos. Todos têm pensamentos. Mas eu sei que nessa igreja aqui tem um ministro
do evangelho tem um ministro, tem um irmão responsável, temeroso a Deus, chamado apóstolo Sérgio Roberto Alves. Eu sei que esse irmão, ele é zeloso. Eu sei que ele tem pensamentos. Talvez até eu possa até achar o que ele pode estar pensando, por conhecer ele um pouquinho. Mas o que eu tenho certeza, que não é o que eu acho, eu tenho certeza, é que ele vai fazer aquilo que Deus fizer. E ele vai deixar acontecer. E vai deixar Deus conduzir. E Deus vai dar a direção. Porque está mais do que provado, por toda essa história de 24 anos de igreja, que se fosse por interesses naturais, se fosse por coisas deste mundo, né, se fosse por dinheiro, por bens materiais, a história seria outra. Né? Ele teria administrado tudo diferente. Então ele segue o vento. Eu sei que ele segue o vento, eu tenho certeza disso. Porque ele tem temor a Deus, não é porque ele é bonzinho. Porque ele é meu irmão e teme a Deus. E eu tenho buscado também esse mesmo Deus que ele tem buscado. E o que nós queremos como irmãos é que você, ouvinte, telespectador, busque assim também esse mesmo Deus. Pelo vento. Pelo Espírito. Amém, irmão? Amém. É isso que nós estamos pregando. A verdade. Né? É isso que nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Amém. Né? E o irmão foi trazido para cá, nessa missão local aqui de auxiliar na expansão, que é despertar esse amor nas pessoas. Então, nossas decisões hoje na vida, elas dependem da nossa consagração. As decisões dependem de Deus. Então eu preciso ouvir Deus. E sem consagração eu não ouço Deus. Sem estar sensível ao Espírito. E tem momentos na minha vida que eu sou atacado e digo assim, e vem um pensamento e diz assim para mim: agora tu tá fora da casinha. E logo em seguida, Deus me manda um sinal. Não. Tu não tá fora da casinha. Tu tinha que estar aqui agora, assim, meio desnorteado, matando esse tempo aparentemente, porque eu ia te enfiar no teu caminho agora, ia cruzar por ti esse casal aqui, que tu não via há 25 anos, que foi teu colega no colégio. E eu tenho um propósito, porque há 25 anos atrás eu te apresentei ele. E eu sabia que agora, 25 anos depois, tu ia conhecer, tu ia reencontrar e ia falar de Jesus para eles. Amém? Então, às vezes, Deus tem que dar uma desnorteada na gente para poder encaixar um arranjo. Amém, irmãos? Amém. Amém? Mas isso depende do fluir da corrente, depende do vento, depende da consagração, depende da nossa busca, depende da nossa certeza de que nós estamos na palavra, porque essa é a nossa base. Se nós não tiver certo de que nós estamos com Jesus, nós vamos ficar com dúvida. Nós vamos arrazoar e vamos se justificar, vamos se contaminar e vamos achar que sim, que a cruz é loucura. E aí nós vamos ser um daqueles que se perderam. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai nos guardar para assim nós seguir se negando e buscando. Amém? Então assim, irmão, queria só deixar aí mais esses minutinhos aí, porque é duro esse discurso. E é duro a gente ter que obedecer a Deus. Então só deixar aí para tu compartilhar sobre ter que passar por isso também, né? Porque também é duro. Amém. Amém. Esse se deixar guiar pelo Senhor que o irmão vem compartilhando, esse ser guiado pelo vento do Espírito, realmente isso eu vejo que é confiar no Senhor. Quando eu tive uma experiência assim, quando eu tive esse chamado para vir para São Paulo, né? Que é uma cidade que eu jamais imaginei morar um dia, né? Máximo conhecer, mas morar, trabalhar e continuar fazendo a obra do Senhor em São Paulo nunca passou pela minha cabeça.
E quando eu recebi assim essa notícia, já fazia alguns dias que estava trabalhando isso dentro de mim, assim, porque lá em Florianópolis eu tava com uma vida assim regular, assim, eu estava trabalhando com um emprego fixo, numa monotonia, né? Mas lá eu tinha muitos amigos, eu tinha parentes, mas eu já estava sentindo que não ia ser ali a continuidade. Só nunca imaginei São Paulo, jamais. Então, quando eu recebi essa notícia, assim, eu senti na hora que veio do Senhor. Na hora, na primeira vez que eu ouvi. Claramente, né? Olha, tem uma oportunidade para estar vindo para São Paulo, né? Para tu estar trabalhando aqui, desenvolvendo um trabalho no secular e também fazendo a obra aqui, auxiliando aqui o corpo. E então, quando eu recebi aquilo, na hora eu senti que vinha do Senhor. Mas daí se levantou um bicharedo, né? E falando que eu não, como é que eu vou sair de Florianópolis agora? Tava tudo certo, tudo alinhado, a obra acontecendo, né? A empresa que eu trabalhava estava indo bem, tava tudo certo, né? E se levantava bem forte, assim. Mas naquele momento eu me lembro assim que eu peguei e disse, passei uma borracha na minha mente, assim, disse pro Senhor aniquilar os meus pensamentos, acabar com tudo. E assim, eu já morava com a minha esposa, então quando qualquer coisa se levantava em mim ou nela, a gente ia orar. Dizia, não, para, nem pensa. Vamos orar e vamos entregar pro Senhor. Então foi assim que a gente fez. A gente orava, entregava, dava as mãos, assim, aonde a gente estivesse, no quarto, no banheiro, em qualquer lugar, na sacada, a gente orava e entregava e pedia que fosse feita a vontade do Senhor. E tinha essa resistência da minha parte, mas eu queria servir o Senhor. Eu tinha temor ao Senhor. Então, quando o Senhor me falou que era para vir, eu disse, não, eu vou. Mas daí, até o inimigo, ele é sutil, né? Ele colocou assim um pensamento na minha cabeça, não, mas a minha esposa não vai querer ir, né? Ela não vai, porque todos os parentes dela estão aqui. Ela nunca ficou longe dos pais delas. E como eu tô casado com ela, né? E tem a minha filha, né? Aí eu acho que não vai dar para mim ir também. Né? Se levantou assim em mim, mas naquele momento, assim, quando se levantou esse pensamento, eu clamei ao Senhor. Eu disse, não, Senhor, retira isso de mim, né? Que saia. Então, quando a gente recebeu essa notícia, 3 dias depois, assim, foi esse tempo de ruminar, de orar, de clamar ao Senhor para que a vontade dele fosse feita, de batalha espiritual, porque se levantava e eu sabia que não era aquilo, né, que vinha na minha cabeça, não era aquilo que ia prevalecer. Então, passou uns 3 dias e a minha esposa um dia chegou em casa e falou, olha, eu nunca pensei, mas Deus colocou paz no meu coração em a gente estar indo morar em São Paulo. Então, aquilo para mim foi uma testificação assim muito tremenda do Senhor, porque quem conhece ela sabe, né, da afetividade que ela tem com os pais dela, e ela realmente, por aquele momento, o Senhor deu uma graça para ela, dela estar tomando essa decisão por Cristo, não por ela, né, nem por ninguém, mas por Cristo. Foi uma graça que eu tenho certeza que o Senhor deu para ela e que automaticamente gerou muita paz em mim, né? E hoje eu glorifico o Senhor por nós estarmos aqui tem um grande trabalho aqui no corpo de São Paulo, mas a gente sabe quem vai fazer o Senhor. Ele precisa apenas de vasos úteis na mão dele. Então é isso que eu clamo ao Senhor, para que Ele me transforme nesse vaso útil, obediente, que é isso que o corpo precisa, não só em São Paulo, mas no mundo inteiro, de vasos que estejam submissos à vontade do fluir do Espírito Santo, né? Então eu glorifico ao Senhor, porque eu venho recebendo um crescimento espiritual muito grande aqui em São Paulo. Aqui necessita de uma consagração realmente bem forte, bem tremenda, que é uma coisa muito agradável, né? A gente está aumentando a nossa consagração, a gente automaticamente aumenta a nossa comunhão com o Senhor. E isso traz muita paz diante de qualquer situação, diante de qualquer tribulação. E eu peço até para compartilhar uma palavra, amém? Que está no livro de Tiago. Tiago capítulo 1. Que é uma palavra que realmente assim me conforta bastante, e essa é uma realidade que o Senhor quer na nossa vida, né? Porque a gente sabe o quanto Cristo padeceu por nós estarmos aqui hoje, mas a gente conhece essa história, só que Deus não quer que isso seja apenas uma história,
na nossa mente. Ele quer que isso seja realidade da nossa vida. Que a gente realmente, né, quando achar que está atribulado por alguma coisa, a gente volte os olhos para Cristo e veja que aquilo não é nada, nada perto do que Ele passou e padeceu por nós. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar Tiago, capítulo 1, versículo 12. Amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, aqui o Senhor nos fala que Ele prometeu aos que o amam. E é isso que Deus precisa dentro dos nossos corações, né? Ele precisa que a gente faça essa obra, não para nos exaltar, não para nos glorificar, para a gente achar que é alguma coisa que alcançou vitórias. Porque a vitória já foi dada, a vitória já foi consumada na cruz. O que a gente precisa agora é amar o Senhor e fazer tudo por amor a Ele. Não importa se tu vai num grupo familiar e tu roda 100 km, 200 km, não importa se tem uma ovelha ou se tem 30 ovelhas. Isso não importa. O Senhor, Ele ama as 30 como Ele ama uma. Então, Ele ama sim, só que a gente não. Né? Então, o que o Senhor quer é isso, que esse amor genuíno venha entrar nos nossos corações e a gente passe a olhar para os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos que às vezes estão sentados na rua ali passando fome, que são nossos irmãos, com amor e com misericórdia. E não para exercer a árvore do bem, não para ajudar o irmão, dar as mãos para ele erguer ele com o nosso braço, até porque a gente não vai conseguir, mas para entregar aquela vida, aquela alma para o Senhor. É esse amor verdadeiro que falta nos nossos corações. É por isso que a obra às vezes dá essa trancada. É por isso que às vezes dá essa arrefecida dos nossos corações, a gente chega até a desanimar, né? É porque falta esse fervor, esse primeiro amor, esse amor genuíno, né? Que é só a consagração, é o dia a dia, é a comunhão, como foi compartilhado aqui, né? Que vai gerar esse amor nos nossos corações, esse amor genuíno. Então eu glorifico ao Senhor por eu estar aqui em São Paulo hoje, porque eu nunca tive que me consagrar tanto para estar em algum lugar, né? Aqui são muitas pessoas, então realmente a gente sente que existe uma opressão aqui, bem forte. Eu nunca tinha sentido nada parecido, mas eu glorifico ao Senhor porque Ele sabe tudo que é necessário para a nossa vida. Se hoje nós estamos em qualquer lugar, é porque Ele nos colocou. Porque existe um propósito naquele lugar que o Senhor quer que a gente faça. Então a gente tem que aprender a deixar nossa carne morrer para que o Senhor Ele exalte o nome dEle. Para que realmente Ele venha a ser glorificado através da mortificação da nossa carne. E é por isso que o Senhor fala em Josué que a gente tem que ser forte e corajoso, porque não é fácil. Não é fácil a gente realmente confiar no Senhor, né? Fácil é a gente retroceder. O Senhor colocar a gente num lugar, a gente querer voltar, isso é fácil, porque isso se levanta, eu falo para os irmãos, se levantou em mim, assim que eu cheguei aqui, né? Mas hoje eu vejo assim que o Senhor prevaleceu e eu exalto o nome dEle e que Ele continue prevalecendo na minha vida. Porque eu sei que não existe nada mais maravilhoso do que a gente realmente servir ao Senhor de coração e aceitar as ordenanças dEle com obediência. Aí nós vamos desfrutar realmente do que Ele tem preparado para nós. E não dos nossos planos que vão falhar. E não dos nossos desejos que não vão nos saciar. Mas da vontade perfeita e maravilhosa que Ele tem para a nossa vida. Amém. Amém, meus amados. E nosso bate-papo edificante está indo ao fim. Mais uma palavrinha aqui que o Senhor nos traz aí, que está em Atos, no capítulo 5. Para a gente parar de pensar um pouco também, para dar uma arrefecida, uma refrigerada, uma ventilada, né, nos bichinhos que se levantam. E está escrito, Atos 5, 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los,
não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Amém? E nós também, mais uma palavrinha em Provérbios 27. Voltando lá para Provérbios 27, no versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. E cuida dos teus rebanhos. Porque as riquezas não duram para sempre. As riquezas não duram para sempre. Nem a coroa. De geração em geração. Amém? E mais uma exortadinha, claro, né? 27:1. Não te glories no dia de amanhã. Porque não sabes o que trará a luz. Amém? Meus irmãos amados, guerra está vencida. Amém? Estamos virados em pó. Amém? Mas as batalhas são grandes e aumentam e o tempo acabou. Amém? Mas eu digo uma coisa para os irmãos. Vamos orar uns pelos outros. É isso que o Senhor quer para nós. O amor está esfriando, os casos absurdos estão aumentando, as notícias daí por aí vêm chegando. E o que o Senhor espera? Orar sem cessar. Amém? Então vamos orar, vamos vigiar, vamos nos preparar e não vamos nos assustar. Não ter mais, não ter mais, não ter mais e não ter mais. Né? E não vos assusteis, não desamparareis. Está escrito. Mas vamos buscar o Senhor de dia e de noite, de dia e de noite. Né? E é exatamente isso que está acontecendo da questão da busca da consagração, é se afastar, se apartar das coisas do mundo, daquilo que contamina. A gente segue trabalhando, segue contatando pessoas, segue fazendo visita. Né? A gente vende colchão aqui. A gente visita pessoas, vai na casa das pessoas. Agora, abre porta, entra, senta, conversa. Agora, inclusive a irmã é anunciante do TV Menorá. Né? Ô, glória! Então, o que nós vamos fazer? Vamos deixar de trabalhar? Vamos se esconder? Vamos se enfiar num buraco? Porque está difícil para se consagrar? Vamos se trancar num quarto para ficar lendo a Bíblia? Escondido? Não. Vamos para o campo de batalha. Vamos para a batalha que os anjos estão lá nos esperando. E vão batalhar por nós. Mas nós temos que ir lá, sujar os pés e voltar. Ir lá, sujar os pés e voltar. E se limpar. Todos os dias. E ganhar a alma, e ganhar a alma, ganhar a alma e fazer a obra. Amém? Sem medo. Sem medo. Agora, tempinho para outras coisas, é isso que nós estamos compartilhando aqui hoje. Amém, irmão? Amém. Nós não temos tempo para outras coisinhas, né? Tem coisinhas assim que não dá mais. Tem. Vou dizer para ti que eu não vou no cinema há 5 anos. Ah, proibido? Não é, mas eu não tenho energia para ir no cinema. Nem vontade, entende? Estou dando um exemplo. Né? Eu não vejo uma novela há anos, porque eu não tenho energia nem vontade, eu não tenho tempo. Estou dando esse exemplo. Isso é consagração. Por quê? Porque eu vou me descarregar ali, eu vou me contaminar, eu vou me enfraquecer, eu vou pegar coisa ruim, eu vou ficar nervoso, meu coração vai desregular o meu emocional. Então, para quê? Isso nos tira da consagração. Esse é um processo inverso de consagração. Então, eu estou só trazendo esses exemplos práticos, né, para ilustrar o que o irmão Ernesto compartilhou, do que nós temos vivido assim, de batalhas diárias aqui em São Paulo, de trabalhar, dormir, trabalhar. E de vez em quando dormir e trabalhar. Que é só o que a gente faz. Porque é isso aí. E, irmãos, é só parar para ver quantos anos essa obra tá se levantando aqui em São Paulo. Quantos anos? Né? Quantas pessoas já vieram para cá? Não é fácil. Não é. E obra não se terceiriza. Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver. Se não suar sangue,
Hebreus 12, 4. Amém. Se não suar sangue, não anda. Não tem nada a ver com dinheiro, de ter dinheiro ou não ter dinheiro, com dinheiro faz, com dinheiro não faz. Não. Em outras épocas teve dinheiro e não andou. Agora que não tem dinheiro, tá não dando até. Tá faltando. Então, assim, ó, com muito custo aí, tá todo mundo se unindo, todo o corpo de São Paulo, todas as cidades vizinhas, né? O apóstolo, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, Cachoeira, Novo Hamburgo, São Paulo, todas as cidades que tem que fazer todo o ministério apostólico, mundial, inclusive. Então, nós temos que parar um pouco de falar e fazer mais. Amém. Amém, amados? Vamos se unir, nós somos tudo um corpo só. E no fundo, no final da história, nós somos tudo uns cacos. Não valemos nada, né? Estamos tudo inútil. Né? E nós temos que levar essa boa nova para frente, ajudar as pessoas aí que estão tudo carecendo, tudo se matando, tomando remédio aí porque querem se matar. E nós estamos aí com esse monte de conteúdo, um monte de informação aí, querendo medir força, né? Só Jesus. Então, vamos nos libertar hoje, em nome de Jesus. Vamos em frente. Vamos se unir mais ainda na simplicidade que é essa bênção que é a Igreja do Senhor Jesus. Que nós fazemos parte. Porque Deus nos escolheu assim, as coisas loucas desse mundo. Irmão, mais alguma consideração? Só mais uma palavra eu gostaria de compartilhar. Livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Amém? Aqui o Senhor é uma palavra que conhecemos bem, né? Mas eu creio que o Senhor quer que exerça muito mais a prática dela nos nossos corações. Rapidamente eu quero compartilhar com os irmãos. Não julgueis para que não sejais julgados. Amém, irmãos? Então aqui o Senhor nos fala isso e eu confesso aos irmãos assim que com as autoridades instituídas na minha vida assim foi muito difícil exercitar essa palavra, né? Com todas elas, tanto autoridades espirituais como também autoridades no secular, né? Mas eu falo para os irmãos que foi muito gratificante, edificante para mim quando eu comecei a receber essa promessa do Senhor, né? E quando eu comecei a negar minha vontade de julgar, e em vez de julgar, eu passei a interceder, a orar, né? Se eu achasse que a autoridade estava fora, ou qualquer irmão, porque o Senhor não fala que é autoridades, eu estou dando um exemplo porque foi muito forte nessa questão na minha vida, mas qualquer irmão que passe pela minha cabeça que ele pode estar fora da posição, o meu papel não é julgar. Se a gente ama o Senhor, está escrito aqui. Se a gente quer obedecer ao Senhor, está escrito aqui. Qualquer coisa que se levante, essa palavra destrói. Não, eu só estou comentando, está julgando. Então, quando eu confesso aos irmãos, quando eu comecei a pedir para o Senhor para que aquele pensamento não se levantasse, não se transformasse num julgamento, e eu não vivesse naquele julgamento, porque eu sabia que eu ia me amaldiçoar automaticamente, mudou muita coisa na minha vida. Mesmo que eu achasse uma loucura obedecer, eu obedecia e funcionava e vem funcionando. Então, era essa consideração final que eu queria deixar para os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Ô, glória! Então, é isso aí, meus amados. Agradecer a Deus, participantes, anunciantes, telespectadores, ouvintes, desde 2009. Forte abraço a toda a equipe, a TV Menorás, nossos bastidores aí, as meninas, glória a Deus, aleluia, que tem aí participado aí da equalização, da preparação dos áudios todos, para que você possa receber aí todo esse material com alta qualidade e que nós possamos aí estarmos, né, sendo ricamente abençoados por Deus, você, tu e tua casa, em nome de Jesus. E lembrando que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Graça e paz a todos.